tá não sei o que lá. Ele não encontrou uma explicação até agora, porque a explicação principal é com o treinador. Quando o Palmeiras ganha bem do Corinthians em Barueri, ninguém precisou dar butinada, levar a cabeça de galinha, tal, não sei o que lá. O Palmeiras jogou um primeiro tempo exemplar. Quando a gente fala ganhar as principais divididas, não é bater no adversário ou botar dedo na cara. Não. É marcar bem, chegar junto, se dispor a correr sem a bola, tal. E o Palmeiras fez isso em Barueri. Contra o Corinthians, ele não jogou mal, mas ele foi um time, como diz o Massini, também um pouco blasé. Isso não dá, não é suficiente. O Palmeiras, acho que talvez não vai no estalar de dedos, a gente está esperando isso do Palmeiras e do Flamengo, em outros aspectos. Não só pelo superávit e a quantidade de jogadores contratados. Pelo potencial que cada time tem de jogar. Eles não jogaram ainda. Então a gente fica, uma hora o nível desse time vai subir. Uma hora o nível desse time vai subir. Em relação ao Abel, a comparação é mais cruel ainda do que com o Felipe Luiz, porque o Abel é há 1 ano e meio que a gente está esperando isso. Com diferentes jogadores. Com o clube do mesmo jeito, com o clube contratando mais, com o clube incrementando o seu elenco. Então é uma pressão quase interna, em que o rival ele só fustiga esse negócio. Ele vai abrindo a ferida do Abel. Pô, o time não joga, o time não ganha do Corinthians. Né? Essa discussão ela é incrementada pelo Clássico, pela eliminatória, pela Copa do Brasil. Mas o Palmeiras do Abel está devendo para o palmeirense, não é para mim, analista, então, para o palmeirense. Boas atuações. Ir além de competir em todas as frentes, né? Então, eu acho que essa é uma pressão interna mesmo, que o adversário só amplifica nesse momento. São situações bem diferentes de Dorival Abel, evidentemente, além do tempo de trabalho, característica e tudo mais. Só para ilustrar o que ele está dizendo, o Corinthians perdeu 1 de 6 do derby, dos últimos 6 derbys. Cara, isso, na atual diferença entre os dois, gente, não é pouca coisa isso. Mas para trás a diferença era... Sim, mas... Aí a coisa virou agora. Sim. Virou também por causa desta virada que o Abel deu. Sim. O Palmeiras deu. Sim. Né? A gente personifica... O que a gente está falando aqui... Com ele, a história. Nós estamos Claro, falando ele... aqui... Uma coisa que eu estou reparando do que você está falando, o Arnaldo também, Vessa, queria ouvir de você, que essa mudança do Palmeiras, o Corinthians endurecer os últimos jogos, tem mais a ver com o Palmeiras do que com o Corinthians. Porque o Corinthians está nessa draga que a gente está vendo aí e tal. E, por exemplo, contra o São Paulo, o Corinthians tem sofrido ultimamente. Mas como o Palmeiras não está jogando o que pode, o Corinthians está tomando conta desse espaço, vamos dizer assim. Então tem mais a ver com o Palmeiras, é incrível isso, não é? Por quê? O trabalho do Dorival não é tão bom. O time está aí, o clube está cheio de problema, né? Quando o Palmeiras ele cai de nível, ele fica no nível do Corinthians. Sim, eu acho que você não está errado. Só que para o corintiano é incrível. Sabe quando vai jogar contra o São Paulo? Qual que é a frase que eu vejo na rede social? Joga como se fosse o Palmeiras. Então parece que o Corinthians a famosa frase, o derby é um campeonato à parte, está sendo levado literalmente por esses jogadores do Corinthians. O derby é um campeonato à parte. E isso está sendo levado em consideração pelos jogadores. E o Majestoso não está sendo, e o contra o Santos não está sendo, e contra o Flamengo não está sendo, mas contra o Palmeiras está sendo. Se vai ser amanhã, não sei, não faço a mínima ideia. Mas isso está sendo. Então tem um pouco isso, acho que o Palmeiras não está jogando o seu melhor contra o Corinthians, mas eu acho que também está tendo um foco e está se trabalhando no derby de maneira diferente em relação ao Corinthians. Muito bem. Um pouquinho das duas coisas. Então, e só para complementar, isso, eu acho que o Corinthians contra o Palmeiras joga o seu máximo. Isso é indiscutível. Talvez o máximo que esse time possa jogar é o que tem acontecido. O Palmeiras não. E acho que essa Qual é o máximo? Então, pois é. Qual o máximo do Palmeiras? A gente não sabe. Tem uma margem de melhora, tem, certo? E assim, tem discussão. Então, achamos que tem, né? não, pô, tem muito. Pô, então veja, existe também uma coisa na torcida do Palmeiras que é uma deturpação da realidade, né? Então o sujeito olha lá,
fala superávit de 50 milhões. Quem incentiva isso é a presidente do Palmeiras. Quando na volta do Mundial, fez aquele post dentro do avião, toda elegante, ela é muito elegante, muito chique, e ela falou, ó, não se deixe levar por piadas de gente que vive no século passado, tal, estamos tudo em dia, pagando tudo em conta. Isso precisa estar refletido em campo. Claro. Não, não adianta. Entendeu, tio? Acho que Não é que não adianta nada, adianta pra caramba. Você tem um clube organizado, você pode trocar o treinador, trocar o jogador. Vazio pro torcedor. Exatamente. O discurso se perde. E assim, nos últimos 9 mata-matas, o Palmeiras teve que virar 9 mata-matas e só em 3 ele conseguiu avançar. Então, existe, claro, um déficit, uma deficiência. Por sair atrás. Não, você fala? exato, por causa de estratégias ruins adotadas no primeiro jogo. Como a gente tem visto Não só ao contra o longo, Corinthians, é o que eu digo. ao longo do trabalho. E isso precisa ser modificado. Amanhã é uma grande oportunidade. Pode ser amanhã? Pode não ser também. Pode não será, talvez. Né? Então, e o torcedor, ele entende isso como já deu. Abel está no ápice, tem que mandar embora, tem que trocar o treinador. Porque se não trocar, vai continuar este modelo. Né? Perde mata-mata, perde do Corinthians, não ganha jogo grande. Só que a gente tem que fazer um contraponto. Qual é o contraponto? O Palmeiras negociou 12 jogadores, porque quis, porque era necessário, e trouxe 9. Então, do time que provavelmente vai entrar amanhã, o Everton, Giai, na zaga, sabe Deus, e Gustavo Gomes e Piquerez, da zaga só tem 3 que carregam 10 conquistas. E não é pouco, hein? 10. Aí vem Aníbal, que tem uma, campeão paulista, fez o gol, inclusive. Evangelista, acabou de chegar. Maurício acabou de chegar. Vitor Roque tem 20 anos. Facundo veio da MLS. E o Sousa, que esse aí pegaram pela cabeça, né? Pelo cabelo. Entra aqui, vem cá. Né? E tá dando conta, tá indo bem. Quais são as lideranças técnicas do time do Palmeiras? Vocês sabem? Técnicas. Técnicas. Hoje era o Estevão. Mas... Não era também, porque o Estevão era o Cuiabá Man, lembra? Não, mas por causa, mas o Cuiabá Man... Com a fama disso, mas não é. Então, mas é claro que não, mas da onde Veiga, vem? mas o Veiga não está jogando. Da onde vem o Cuiabá Man? Vem deste ano. Sim. Não é um ano e meio, é este ano. O Veiga era, mas o Veiga agora está muito mal. Neste ano de que a coisa não caminhou bem dentro de campo. E houve uma mudança de patamar dentro do clube. Hoje, o Palmeiras é outro que era de quando o Abel chegou. Ou de que era em janeiro do ano passado. A partir do meio do ano, houve uma transformação do clube. Contratação de jogadores, investimento. Então, a gente, o palmeirense, quer, em tese, ver uma melhora. E ela não está acontecendo. Mesmo com colchão da NASA, alimentação desidratada, parafuso que fala. O torcedor vê isso e acha legal. Pô, que legal. Mas na hora do jogo, você vê um goleiro que vai peitando o jogador vai ficando quieto e vai indo embora. E, na hora do jogo, na hora de fazer o gol, na hora de criar chance, na hora de não cometer erro besta, são vários. Se você pegar, os últimos mata-matas, são vários erros individuais tolos, como o gol do Corinthians, quando o sujeito não fica na bola. Estou pensando nisso que você está falando. Desculpa, completa, eu falo depois. Não, e aí, cara, da mesma forma que isso não se reflete em campo os problemas do Corinthians, da mesma forma o torcedor olha para isso e não vê em campo. Aí o treinador se comporta de que forma? Ao invés de exercer um papel de liderança, ele... eu sou funcionário do Palmeiras, é o Palmeiras que vai jogar com o Corinthians, não é o primeiro, não é o último, eu só fico aqui até dezembro de 27, se tiver uma cláusula que se eu não ganhar nada eu vou embora, né? Por mais que a entrevista coletiva, entre aspas, tenha terminado e o repórter tenha feito a pergunta depois do combinado, não custava ele falar, pô, isso aí eu vou pensar depois, vou pensar a partir de agora, e levantar, e
chamar o torcedor para o Allianz Parque, está com os ingressos esgotados, falar um pouco desta orquestra que sempre foi o Palmeiras com o Abel. O Abel sempre regeu essa orquestra. E ele, neste momento, perdeu a batuta. É batuta que fala, aquele negocinho? Sim. Entendeu? Então ele está com o dedo. E o dedo é pequeno para reger 40 mil pessoas. Então, este é o momento que está o Palmeiras. Agora, sobre isso que você está falando, né? Então a gente fala, não, as coisas de fora de campo não entram em campo, porque 11 contra 11, não sei o que e tal. Mas o sucesso do Palmeiras, nos últimos tempos, ou do Flamengo, ou de quem quer que seja, também foi resultado disso, certo? De ter o colchão da NASA, de ter não sei o quê. Tô com o dedo uma hora esse machucado, negócio entra em rapaziada, tá campo. incomodando demais, você é doido. Os caras falam, peraí, eu pago, Então. eu faço isso, e não. E aí, gente? Onde eu quero chegar? Então, quando a gente está Agora conversando... vocês vão dormir no colchão de prego. Não, então, mas assim, quando o palmeirense tem na cabeça que, também os caras não vibram ou são expulsos lá por meio do campo, ou não sei o quê, quando se pensa isso só é bom pro Corinthians. Sim, mas essa é a realidade. Só é bom pro Corinthians. Porque assim, se o Palmeiras... Não, ele está dizendo, tudo isso que está por trás não adianta Não nada. adianta nada. É só isso que... Então o Palmeiras tem lá o lucro de Isso. 30 milhões, que era tudo que, por exemplo, São Paulo queria. Só falar, temos um lucro de 30 milhões. O Casares já está dando cambalhota Então, no Instagram. aí é por isso que cresce a cobrança no treinador. Claro. Então, mas Porque os isso jogadores- é bom pro, isso que eu quero dizer, é bom pro Corinthians isso. Isso é bom pro Corinthians, é ótimo Cara, pro é uma Corinthians. circunstância. Essa cobrança que o palmeirense faz do Palmeiras, né, que tem que jogar porque o Corinthians está falido, é bom pro Corinthians, porque você iguala as coisas. Sim, sim, mas eu acho que é inevitável. Tá colocado, como que disse vai o Mancini. fazer? Agora, nessa circunstância, quando um treinador fica muito tempo num lugar e o time passa a ser dele, né? Palmeiras do Abel, São Paulo do Tele, Corinthians do Tite, a responsabilidade pela formação do elenco é tal que o cara não é ele, a liderança, como diz o Mancini, é ele. Não é quem tem que falar que não pode ser empurrado, ou quem tem que falar que você tem que ganhar a primeira dividida, quem tem que chamar a responsabilidade é ele. E ele nunca gostou de jogadores, fora os que ele já tinha quando ele chegou, de muita personalidade. Isso, É o perfil dele. Isso foi o papel dele, né? Ele exercia esse papel. Então ele não vai contratar o Hulk, não vai contratar... Pega alguns jogadores mesmo, sei lá. O Hulk não foi ele, foi o Gagliotti que não quis, tá? Só para deixar. Tudo bem, mas estou dizendo tudo bem, assim... pode pegar outro Com a aí. personalidade do Hulk, o dono do time. E o símbolo é o tratamento que ele e a liderança do Palmeiras, a presidente e tal, fizeram com o Dudu. Né? Que não era exatamente uma liderança, mas era um cara assim, tudo. Então, assim, ele gosta desse tipo de jogador e é o jogador que o futebol hoje pede. Jogador jovem, versátil, com força. Ele tem que transformar esse grupo de bons jogadores jovens com força num time competitivo, que brilha os olhos, que não aceita perder, que vai desenvolvendo. Ele tem que ter a energia que ele não demonstra nesse momento. Então, a falta de brilho nos olhos dos jogadores do Palmeiras, na verdade, é a falta de brilho nos olhos nele. E pode ser na entrevista pós-Grêmio, na entrevista pós-Corinthians ou na saída da entrevista pós-Vitória da Bahia. Ele é o técnico mais bem pago do país. Ele é o Memphis do Palmeiras. Se a gente fica lá no Memphis, agora é o Abel. Não é o Facundo, não é o Sousa. Mas tem que ser, né? Sim, uma hora esses claro. jogadores têm que florescer. Claro, mas assim... Tem que tomar conta do jogo. Pode ser que não seja agora. Pode ser que Mas- seja muito cedo. O tomar Né? conta do jogo também tem a ver com a característica de jogadores que você contrata e tem, né? Dá a bola aqui pra mim. O Palmeiras não tem esse jogador. Não tinha também, hein? Mas o maior mérito durante esse período todo não foi o todos somos um, ninguém é tão muito maior, não sempre foi esse também o mérito. Que isso? Isso é uma cascata que tem ele como figura principal. É como quase um alto... Como era com o Tele, Não, com tipo, o Tite, etc. Dudu, e tal. você vai ser só mais um. Apesar Por do seu trás tamanho, disso tem a figurona do técnico, lá com o livro e tal. Então, todos somos um sob a minha batuta. Todos somos um com a minha, né? Com a minha regência. Normal, cara. Normal. Também. Não é isso normal. pode ser uma crítica. Não. Agora, desde que ele mantenha Exato. a sua Agora, verve. ou ele muda o perfil. Fala, ó, eu vou contratar um outro Felipe Melo.
um outro, um cara com esse perfil, eu vou lá no Atlético de Madrid, lá no Benfica, e trago aquele zagueiro lá, o Otamendi. Entendeu? Sabe? Sim. Agora, pode ser, por ser muito jovem, é um treinador muito jovem, o Abel, ele esteja aprendendo com isso. Claro. E faz parte do crescimento de qualquer profissional. Agora, cabe ao torcedor do Palmeiras olhar para isso e falar, talvez não dê amanhã. Como é que vai ser a quinta-feira? Da porta para dentro, esta questão de como o clube se coloca, a sensação que dá é que ninguém cobra ninguém. A ponto do diretor que treme as pernas quando vem falar com a imprensa, dar entrevista. Vocês viram a entrevista dele? Eu vi a entrevista dele lá para o Hernan. A gente cobra sim, a gente é cobrado, a presidente cobra. Bateu lá. Esse blasé, sabe? Essa coisa assim, né? Vai só mais um jogo, é mais um e amanhã tem outro. Porque vai ter, querendo ou não, vai ter. O Palmeiras vai passar pelo Universitário do Peru, vai para as quartas da Copa, vai ficar ali com o Flamengo, com o Cruzeiro, pega um, toma outra, só não é líder por pontos perdidos por causa de estratégia errada, na minha visão, na minha opinião, tá? Então, isso precisa mudar, precisa ter uma quebra, precisa quebrar esse paradigma. Entendeu? É jogo grande amanhã e a obrigação do Palmeiras eliminar o Corinthians na sua casa. Tá bom? Se não acontecer, da porta para fora, não dá para saber. Vai ter muro, provavelmente, né? Eu espero, eu vou falar amanhã eu vou falar de novo, mas eu espero que os jogadores do Corinthians entrem e saiam da arena sem nenhuma intercorrência, tá? Eu espero e, se puder convencer algum de vocês, desses 40 mil que estarão lá, 42 mil que estarão no Allianz Parque, não jogue garrafa, copo, nada no campo, certo? Porque o Palmeiras tem um Campeonato Brasileiro para disputar, o Palmeiras tem outras coisas para pensar. O Allianz Parque não pode ser um território de exceção. Não faça isso, certo? E cabe também à direção do Palmeiras fazer de tudo, e mostrar o que está fazendo para que os jogadores do Corinthians, comissão, presidência, entrem e saiam do Allianz Parque bem, com saúde. Certo? O que você ia falar, essa? Uma coisa que, vendo perfis de @ palmeirenses ou companheiros que falam de Palmeiras, o canal do Massa, o que eu tô meio espantado é um número muito alto de torcedores muito com olhar ruim pro Abel, assim. É impressionante. Eu tô um pouco, eu não sei se eu olhei errado, se é uma bolha que eu olhei errada, mas me impressiona, assim. Não era assim e tal. Causa espanto nos outros jornalistas que não estão diretamente envolvidos com a cobertura, como você está dizendo aqui, porque tem uma carga, uma raiva no texto então, que eu não... muito forte. Mas esse é um tempo atual, né? Mas é pequenininho também, esse é um não tempo atual, não né? O Abel já foi vaiado no Allianz, mas ainda não chegou lá. Talvez amanhã seja o eclipse disso, né? Ou o eclipse que fala? Não. Seja o... Epílogo. É isso. Eu fiquei meio impressionado assim, com tipos de comentário. Mas acabou, minha paciência não aguenta mais. Era assim, era 5... Parece maluco, assim, mas parece que tem mais palmeirense reclamando do Abel do que corintiano reclamando do Dorival. Isso, seria nessa linha, assim, sabe? Sim, mas assim, até o jogo aumentou muito da primeira partida estava assim com o Memphis, né? No Corinthians, estava assim com o Zubeldia no São Paulo, tá assim com o Felipe Luiz no Flamengo. É assim. Assim, É uma coisa... Depois da perda do DVD, do documentário, não é provocação, tô brincando. Você teve aquela crescida no Brasileiro, lembra? Sequência de vitória fora de casa. Aí veio a turma e aí, e o teto? Bateu no teto? Aí deu uma
amenizada, certo? Agora voltou novamente. Porque quem tá fora da bolha, a imagem que a gente tem é tal do super-herói. Parece que é um cara que é o cara do mosaico. Então, quando a gente vê esse tipo de comentário, causa estranheza para quem tá desse lado aqui, entendeu? E o Abel tenta reforçar isso, né? Desde que eu cheguei aqui, nós construímos e tal. Então, e tem uma situação que a gente, quando a gente está vivendo, a gente não consegue ter a dimensão, mas pode ser o Ferguson, o Tele, o Tite, o Abel. Tem um momento em que não funciona mais. É, sim. E não é perceptível isso, claramente. Pelo contrário, a tendência é você ficar sustentando quem é o teu herói. Contratado no início do ano. O Kevin foi contratado porque o Marcos Rocha não vai ficar. O Paulinho ia ter que operar, Isso. o Sousa foi contratado. Arriscou-se no Paulinho, né? E depois Não deu, vamos contratar o trouxe o Sousa. O Mike foi embora também. O Mike foi embora. Aí você vai ter, por exemplo, o Giai. Palmeiras está o tempo todo com o fax desligado. Porque tem muito clube atrás do Giai. E aí vai ficar até dezembro, até o meio do ano que vem, e a ideia é subir o Gilberto, da base. Aí já tem o Kelvin, que já está aí. Então tem tudo para fazer funcionar. Tem tudo para fazer jogar. Entendeu? Cara, ó... 5 milhões de euros o lateral. Pois é. E não achei caro não, hein? Tá? Ó, mas não claro achei pra quem caro. tem, né? Não, não é caro. Não, Sim, diante das que é o outras, mercado. claro. Nós dois estamos com o Porque o nosso mercado fresquinha lá pode- e chegou o se cara da perguntar BMW e falou, olha, Não foi tão caro. esse palio aí tá Só mais um tranquilo. comentário. O Leandro Torelli, olha aqui, ó. Eliminá-los quarto é fundamental. Jogaria os caras numa crise profunda, sem títulos para disputar, com votação de presidente, transfer ban na segunda para estourar. Esse é o pensamento, cara. A crise fica maior para quem, se perder? A crise esportiva, por tudo isso que está falando, por time, por técnico, Palmeiras. A crise institucional é indiscutível. O Corinthians, a gente não sabe o que vai ser O do Corinthians, a Corinthians. crise é maior, é institucional, é esportiva. Eu sei, mas vou falar uma coisa maluca, mas é verdade. Lá vem. Eu acho que pro Corinthians mais tanto faz, porque o Corinthians já tá nesse buraco aí. Se ele passar do Palmeiras, vai ser só o Vessone aqui, feliz, pô, ganhamos os caras de novo e tal. O transferban vai vir. Vai colar segunda-feira, O Augusto Melo, sábado, vai ser empichado. O outro transferban do Garro vem na semana que vem. Não, vai ganhar qual é a premiação? Sim, 4.800. 4.800. Dá para pagar o salário do Memphis um mês ali. É isso aí que vai dar. O que eu quero dizer é o seguinte, é louco o que eu vou falar, é um paradoxo, mas pro Corinthians A lama cair vai fora ou seguir não, lá. a lama tá lá. É. Não, pera, pô, você tá completamente louco, velho. Por quê? A lama vai estar lá, mas pelo menos... Só que aí vai estar Você todo vai mundo ter pulando uma- em cima dela e Isso, curtindo exatamente. em cima Não, dela. essa é a Você diferença. vai ter uma... Não, você vai ter uma aguinha pra limpar o rosto. Não brinca, não cara, é pra aguinha pra seguir. limpar. Não é aguinha pra limpar Acaba rosto. o ano do Isso não Corinthians. faz nem cócega. Olha lá, o coitadismo tomou conta dele. Não é isso. É pelo Ai, contrário. meu Deus. O que eu- É a vida como ela é. O que eu quero dizer é Tá que... falando a realidade. Tá de laranja aí, O que ó. eu quero dizer... É. Traz a flanela. O que eu quero dizer é que o Corinthians, ele tá num buraco tal que passar pro Palmeiras é claro que é legal. O Vessone vai estar feliz, o corintiano vai estar feliz, o Becker vai estar soltando o rojão. Vai estar todo mundo felizão. Grande É, Becker, todo mundo vai achar legal porque, pô, eliminamos os caras de novo, não ganharam da gente. Rica, os ricos. Freguês e bateu nos tarará, ricos. tá. Mas aquela coisa, aquelas metáforas da vida, né? O cara tá na pior, tá zoado, sem grana, tá devendo pra todo mundo. O cara vai numa festa, uma bonitona falou, quer um drink só, mas não fez mais nada. O cara volta pra casa feliz. Pô, você viu aquela gata lá, deu mole pra mim, ofereceu um não sei o drink. que, me ofereceu drink, mas não aconteceu nada. Foi só isso. Chega no dia seguinte, amigo, o boleto chega igual.